O presidente Rodrigo Maia, para mim, é uma referência na política, é um dos maiores políticos que eu conheci até hoje, um baita gente boa pra caramba. O cara fala assim, olha, mas pô, você vai elogiar o Rodrigo Maia, elogiar político hoje em dia é difícil, o Rodrigo Maia também não se dá muito bem com o presidente. Então, primeiro que é mentira que ele se dá bem com o presidente, ele gosta até do presidente, só acho que o presidente comete alguns excessos do mesmo jeito que eu analiso o presidente. Segundo, que eu não tenho problema nenhum em dizer que gosto do Rodrigo, por um detalhe, eu gosto do Rodrigo e acho que é um baita cara honesto, decente e um dos melhores políticos que eu já vi na história desse país. Vai ser comparado aí a grandes políticos que nós tivemos e que passaram para a história e que se eternizaram. Alguns sumiram, outros desapareceram de uma forma esquisita, mas esses políticos, para mim o Rodrigo vai entrar nesse rol, já está nesse rol e vai entrar nesse rol para a história porque pensa no bem do Brasil todo dia. E eu não falo isso de ninguém, não. Eu geralmente costumo meter o cacete em todo mundo e hoje eu acordei de ovo virado, tô a fim de meter o pau em todo mundo mesmo. Mas o Rodrigo é um cara que merece a minha consideração, o meu respeito e, acima de tudo, a minha amizade. Presidente, bom dia. Primeiro, essa discussão que o Aras colocou em prática de que a Lava Jato seria talvez um estamento burocrático de segurança voltado mais a punir boa parte da classe política que lhe interessava e que, pelo que eu entendi, algumas investigações foram dirigidas e daí por diante. O senhor não entende que isso é um exagero do Aras e que deve haver um meio termo em se julgar o papel histórico da Lava Jato, ou o senhor acha que a Lava Jato realmente extrapolou em alguns casos? O senhor tem até caso específico para poder falar sobre isso, né? O senhor tem até caso dentro da família para falar sobre isso. A Lava Jato foi o que deveria ser, extrapolou em alguns casos, esses casos devem ser revistos, enfim. Qual é a opinião de um dos políticos mais importantes, para mim, depois do presidente da República, o político mais importante do Brasil, nesse momento em que o Aras mandou esse balão aí? Olha, Datena, primeiro, bom dia, obrigado pelos elogios, pela oportunidade. Eu acho que o procurador-geral ele tem muito mais informações que nós temos para fazer a crítica e para fazer o alerta, né? A minha principal crítica em relação ao Ministério Público, eu não gosto de tratar de casos específicos, nem do inquérito que tenho, nem que os outros têm. Considero que em muitos casos você tem excesso, sim, excesso inclusive de temporalidade, né, estão se fazendo buscas e apreensões de coisas de 2010 e 2020, quer dizer, coisas que geram apenas constrangimento na linha até que o doutor Aras falou, de criar uma criminalização generalizada da política, tirar as condições da política e do próprio Supremo, né, quando se questiona as decisões do Supremo. Então, o que eu acho é que o doutor Aras tem muito mais condições. E a crítica que eu faço é exatamente que me dá a impressão, muitas vezes, que o Ministério Público é um órgão fundamental para o nosso país, para a nossa democracia, para o nosso futuro, para o nosso desenvolvimento. Claro, o trabalho que eles fazem é fundamental, mas a impressão que me dá é que não gostam de ser fiscalizados muitas vezes, não é isso? Eu não vejo como funciona um sistema de controle no momento que o procurador-geral, que é o responsável por todos os ministérios públicos, não deve, na opinião deles, ter acesso a informações. Claro que não é para usar informações, exatamente para que a estrutura da Procuradoria-Geral, que é o órgão máximo do Ministério Público, possa organizar e controlar. E não vejo, por exemplo, no Conselho Nacional do Ministério Público, ações como a gente vê no CNJ. No CNJ existem punições, existem afastamentos, isso a gente vê muito pouco no Ministério Público. Então, o que eu acho é que se cumpre o papel de controlar os outros e não se tem um papel de controlar o Ministério Público. Como é que se faz isso? Eu não quero nem propor, mas eu acho que, para mim, essa é a grande crítica que eu faço. Acho que, de fato, se criou, em torno de algumas pessoas no Ministério Público, uma áurea de que essas pessoas não podem ser criticadas, não podem ser atacadas. Tudo que eles falam, todas as posições, em determinado momento, Datena, qualquer coisa que a gente ia votar, tinha uma coletiva, né, lá do pessoal de Curitiba, não pode votar isso, não pode aquilo, como se fosse um árbitro, né, uma figura acima do bem e do mal.
o Supremo vai julgar uma ADIM, vai julgar uma ação. Quer dizer, quando é a favor da posição deles, ok. Quando é contra, não pode. Quer dizer, não cabe só a crítica, cabe a pressão. Então, o que eu acho que aconteceu é que, de fato, o que a gente vê, a crítica que eu faço, é quem faz e como faz o controle. Eu não vejo isso, também não estou lá dentro, estou fazendo a crítica de quem está fora, né? Acho que sim, mas pelas informações que a gente tem excessos, tem pressões para introdução ou não de nomes nas delações, isso está escrito em muitas matérias, mas eu acho que o mais importante para organizar o caminho e que a gente continue com o Ministério Público Independente, podendo investigar crimes em defesa da sociedade em todos os campos, no penal, óbvio, na corrupção principalmente, a gente precisa entender assim, quais são os limites e como é que controla. Eu lembro que ano passado, quando o presidente Toffoli abriu aquele inquérito da fake news, você lembra? Foi uma enxurrada de críticas ao presidente Toffoli, ao ministro Alexandre Moraes, e na hora que o Supremo foi votar, meses depois, a constitucionalidade, né, do inquérito, teve uma ampla maioria, e teve um voto muito bem fundamentado do ministro Fachin, onde ele diz a liberdade de expressão é importante, mas numa sociedade as coisas têm limite, né? E acho que é esse limite que se espera de todos os servidores públicos, todos os agentes públicos. Essa é a maior crítica que eu faço, que ao mesmo tempo que ele tem que ter toda a liberdade, tendo uma citação, tendo um indício de investigar qualquer cidadão no Brasil, ao mesmo tempo, os atos que eles praticam, eles não podem estar protegidos por uma blindagem que não é a blindagem do devido processo legal e a blindagem da capacidade das condições que a Procuradoria-Geral precisa ter para também fiscalizar de forma mais transparente os seus membros. Essa é a crítica que eu faço em relação aos inquéritos. Você sabe qual é a minha opinião, mas eu acho que a gente não deve aprofundar a questão individual, mas aquilo que funciona. Eu lembro que num país que quer ser democrático, a liberdade de imprensa é fundamental, a liberdade de expressão é fundamental, mas o devido processo legal também é fundamental, porque senão não é uma democracia. Todos têm direito de falar o que pensam, mas têm o direito de ser aplaudidos pelo que pensam e têm que pagar pela lei, civil ou criminalmente, pelos excessos que cometem e pelos erros que cometem falando. É assim. Eu já paguei vários processos por coisas que a justiça não concordou com o que eu falei e paguei. Assim deve ser para a rede social e para todo mundo, entendeu? Já fui aplaudido por alguma coisa que falei. Também não me preocupo em ser aplaudido pelo que eu falo, porque eu estou pouco me lixando pelo que as pessoas acham que eu falo. Mas os excessos que eu cometo, eu devo ser punido. Sou e fui punido. E paguei na justiça quando cometi excesso. É assim para todo mundo, a lei é igual para todo mundo. A entrevista vai ser concisa, ela não vai ser muito grande, e tem que ser assim, porque o Rodrigo tem que abrir a sessão da Câmara. Eu vou fazer perguntas rápidas e o presidente da Câmara também vai responder rapidamente, porque ele tem que abrir a sessão. Primeiro, o DEM e o MDB estão deixando o Centrão. Na verdade não é mais Centrão, né? É um tal de Blocão. Inventaram um novo nome aí. O que significa esse movimento em relação a essa estrutura que já estava servindo e serve de base para o governo com as suas articulações dentro do Congresso, presidente? Eu acho que é importante essa pergunta. Eu acho que está tendo muita desinformação, né? Está parecendo que o PMDB e o DEM saíram do bloco para questionar a liderança do deputado Arthur Lira, a sua força. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? As formações de bloco da Atena na Câmara eles fazem nos seguintes momentos. No momento da eleição para presidente da Câmara, né, onde se constitui os blocos para eleger o presidente e a mesa diretora, porque quando você organiza o bloco, por óbvio, na proporcionalidade, ele está à frente de um partido. Então, se você tem dois partidos com 30 deputados e um partido de 45, em tese, na regra de escolha, o de 45 vai escolher na frente do de 30. Mas quando eles formam um bloco, eles passam à frente do outro e ficam com a melhor vaga. Então, na eleição da mesa, é assim. Se organizam blocos
para que se possa ocupar melhores vagas na mesa diretora. Claro que a primeira vice-presidência tem uma importância maior do que a segunda, como a primeira secretaria, que na verdade é o prefeito da Câmara, tem uma importância maior que as outras secretarias. Então esse é o primeiro bloco que é formado no início da legislatura. Os segundos blocos formados, a partir do segundo ano, são os blocos apenas para a formação da comissão mista de orçamento. Então, o que diz a regra? Geralmente, na terceira semana de fevereiro, numa data que o presidente do Congresso, pela resolução da comissão de orçamento, decide, vale para a escolha do presidente da comissão de orçamento, do seu relator e das sub-relatorias temáticas, cabe a regra da proporcionalidade. Então, quem formar um bloco maior tem melhores vagas do que quem não formou bloco. Então, no início desse ano, mais uma vez, nós formamos, coordenados pelo líder Arthur Lira, nós que eu digo os partidos, um bloco para organizar melhor, do ponto de vista da Câmara dos Deputados ou desses partidos, essas posições. Então, um partido da Câmara esse ano fica com a presidência e a partir das sub-relatorias, proporcionalmente, esse bloco vai ter as melhores sub-relatorias, aquelas que tratam de assuntos que têm mais relação com o interesse da sociedade, saúde, educação, infraestrutura, etc. Né? Então, como teve a pandemia, o presidente do Congresso ele demorou para estipular uma data sobre quando você poderia desfazer os blocos. Então, na semana retrasada, parece que o presidente do Congresso avisou os partidos que a data era uma data lá de março, lá de trás. Então os dois partidos, né, que só entraram nesse bloco pela formação da CMO, eles saíram. E acho que a imprensa está distorcendo os fatos, tentando misturar um fato corriqueiro da administração do regimento da casa com a eleição de 2021. Então não tem nada disso, né? Não tem ninguém aqui trabalhando, pela conversa que tive com os dois líderes, com Baleia e com Efraim, né? E pela influência que tem, óbvio, no DEM, que é o meu partido, nenhuma tentativa de enfraquecer a liderança do líder Arthur Lira, de desqualificar o trabalho dele, muito contrário, é o líder que tem individualmente mais força, tem um partido unido, da qual ele lidera com muita força. Então, eu quero separar essas questões. Né? É claro que tem um grupo de partidos que foi para o governo, mas eles tomaram essa decisão depois do prazo de fevereiro da formação dos blocos para a comissão mista. Então, na verdade, o bloco que foi para o governo, por exemplo, o PRB já saiu desse bloco faz muito tempo, e nem por isso ele está rompido com os republicanos, está rompido com o bloco do governo. Né? Outros partidos também já saíram e não por isso estão rompidos com o governo. Então está tendo uma mistura, eu acho que é uma semana com uma pauta mais light, eu acho que está se criando uma narrativa toda, mas de jeito nenhum o DEM saiu e o PMDB saiu, os dois saíram pela questão natural desse processo, até porque quando você está no bloco, o líder pede a prerrogativa de falar no plenário, de apresentar requerimentos de emenda, de urgência, de obstrução, perde todas as prerrogativas. Então, esse desfazimento do bloco ele é natural a cada ano e não há nenhuma tentativa de enfraquecer a liderança de ninguém, muito pelo contrário. Eu tenho certeza que os dois líderes têm admiração e respeito pela liderança que exerce o líder Arthur Lira na Câmara hoje. Não é só a imprensa. O próprio Arthur Lira, se não me engano, disse que foi desproporcional e descabido o que ele chamou de debandada de partidos políticos e não descartou que poderia ser para esvaziá-lo na Câmara. O senhor está dizendo que não é isso. Mas como é que está já a articulação para a sucessão na Câmara? Que é um cargo importantíssimo da República. O senhor chegou a ser chamado já de primeiro-ministro num país que é um parlamentarismo disfarçado, que deveria ser um parlamentarismo declarado, porque esse negócio de República Federativa do Brasil, isso não existe faz tempo, né? Ninguém governa aqui sem um parlamento, não adianta, o presidente aprendeu as duras penas com isso. Uma pena que ele está se aproximando de gente que ele não deveria se aproximar, mas não se governa dentro do sistema brasileiro, que é um parlamentarismo que deveria ser, talvez, transformado em parlamentarismo mesmo, muito melhor do que chamar de República Federativa do Brasil e não exercer a República e exercer, sim, muito mais o parlamentarismo. O presidente entendeu que, para governar, ele tem que governar com os outros. Né? Não precisa ser de tomar lá da cá, com cargo, mas com decência, com meritocracia. Tem que, com política, a arte de fazer política é dividir para governar. Né? Você tem que dividir para depois começar a governar. E o presidente, às duras penas, aprendeu a fazer isso,
está fazendo isso, está dando certo, né? Nesse aspecto, como é que o senhor considera o futuro do país, se nós partimos realmente para um regime parlamentarista e sobre a sua sucessão na Câmara, que é um cargo importantíssimo? Olha, eu acho que nós podemos e devemos, no futuro, discutir o parlamentarismo. Não acho que hoje é o melhor momento. O presidente da República não chegou nem à metade do seu mandato. Um debate desse tema agora vai parecer uma tentativa de enfraquecer a posição do presidente que foi eleito para o futuro depois da pandemia, é isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que discutir isso para outra legislatura, porque é um tema que a sociedade precisa compreender. A gente não pode esquecer que aquele plebiscito, a derrota foi muito forte do parlamentarismo. Por quê? Porque eu acho que os próprios partidos deveriam se reunir, se organizar e defender o parlamentarismo. Claro, aqueles que são parlamentaristas, porque a informação precisa chegar com mais clareza, as facilidades do sistema parlamentarista. Mas esse é um debate que eu deixo para depois, senão vão dizer que eu estou aqui te explicando o que eu penso sobre parlamentarismo, porque eu quero ser primeiro-ministro, entendeu? Duas perguntas. Tem sempre uma narrativa para dizer que eu estou querendo brigar com o Bolsonaro e eu não estou querendo brigar nem com ele, nem com ninguém. Né? E em relação à minha sucessão, eu acho que a gente tem que deixar isso um pouco mais para frente. Eu entendo que, da forma como a imprensa interpretou a saída do PMDB e do DEM, eu entendo a reação do líder Arthur Lira, não tem relação com o futuro. Tem vários nomes aqui que são nomes fortes à minha sucessão, né? O Arthur Lira é um deles, sem dúvida nenhuma, mas a gente deveria focar o nosso trabalho, como a gente tem focado, e todos os líderes, todos os deputados e deputadas têm ajudado na pauta da Câmara, que seja ainda nos projetos que têm relação com o enfrentamento emergencial da pandemia, mas também naqueles projetos que começam a entrar na pauta, onde a gente está olhando o futuro, como é que nós vamos poder melhorar a estrutura de gasto público a partir do próximo ano, sem a PEC do Guerra, quer dizer, sem a flexibilização do gasto público, né? Como é que a gente pode olhar a despesa pública, como é que a gente pode melhorar o gasto público, não apenas reduzi-la, mas melhorar a qualidade do serviço público. Do outro lado, como é que nós podemos fazer esse Brasil crescer com uma discussão transparente, aberta, sobre um novo sistema tributário brasileiro, que o Brasil é o país que tributa da pior forma possível o cidadão e as empresas no país. Dificilmente eu sou assodado e ansioso em entrevista, mas eu tenho que ser por causa do seu tempo. Não dá, eu estou mais preocupado com o seu tempo do que com a minha entrevista. Então, eu acho que desse segundo aspecto que o senhor falou, a segunda parte do texto da reforma tributária deve ser antecipado. O ministro Paulo Guedes conversou com o senhor para que isso sofra menos resistência, presidente? Eu acho que agora, essa semana, a comissão mista volta a funcionar. Hoje está tendo uma reunião no Palácio do ministro Ramos, com o Paulo Guedes, com o Aguinaldo, com técnicos, para discutir as propostas, o projeto de lei do governo, a emenda constitucional da Câmara e do Senado Federal. Eu acho que isso é urgente, porque o sistema tributário brasileiro, ele consome muitos recursos das empresas, consome muitas energias, muito tempo. Quantas horas uma empresa leva, um brasileiro leva para cumprir suas obrigações tributárias, principalmente as pessoas jurídicas, e quanto tempo leva num país desenvolvido, nos Estados Unidos ou na Alemanha. Então, toda a complexidade, toda a insegurança jurídica. Então, precisamos fortemente ter um sistema que gere menos insegurança jurídica, que seja simples para a gente atrair novos investimentos. Então, eu estou confiante que a gente tem aí o mês de agosto e setembro para fazer um bom debate, até porque há muitas dúvidas em relação ao que significa o projeto do governo, o que significa a PEC da Câmara e do Senado. Elas têm o mesmo objetivo, só que uma trata de 2 impostos, da Câmara trata de 5, do imposto sobre bens e serviços, e acho que a gente precisa de um tempo ainda, 2 meses, para que a sociedade possa compreender, principalmente as empresas possam compreender. Está tendo muita preocupação do setor de serviços, mas 60% ou mais do setor de serviços está no Simples. E o Simples, por exemplo, não está sendo atingido pela reforma tributária. Né? Muitas pessoas acham que vão ter aumento da carga tributária, mas o modelo vai mudar. Hoje você tem o imposto, por exemplo, o PIS e COFINS, que é a proposta do governo, ele é custo para a empresa, mas todas as relações de pessoa jurídica, mesmo no setor de serviços, que tem uma cadeia curtinha,
eles vão deixar de ser custo para a empresa, ser cumulativo, e vão passar a ser crédito na outra ponta. Então, você vai organizar o sistema. Só que muitas pessoas olham só 3,65% e 12% e acham que sua alíquota vai aumentar de 3,65% para 12%. Não é nada disso, mas para isso a gente precisa de tempo para que as pessoas acalmem as suas preocupações, o seu radicalismo quando vem a proposta, para que eles possam compreender o que significa o projeto do governo e o que significa aspectos da Câmara e do Senado que vão na mesma linha de simplificar o sistema tributário de consumo, né? Uma tratando apenas de 2 impostos e nós tratando de 5 impostos, porque nós incluímos aí o ISS, o ICMS e o IPI. Pergunta curta, e resposta curta que o senhor tem que ir. E eu compreendo isso, a nação também. O silêncio de ouro do presidente Bolsonaro já acena, talvez, para uma postura em relação a 2022? Se acena ou não, eu não sei, mas que está sendo bom pra caramba, tá. Não, presidente Rodrigo Maia. Olha, eu acho que o presidente, como eu disse, no reservado, na conversa particular, as conversas são muito positivas. Quando ele vai para aquele cercadinho ali, que a coisa enrola, né, que a coisa vai para o radicalismo. Então, se ele mantiver, né, publicamente, eu sei que às vezes é difícil, né? Muitas vezes eu discordo, claro, mas algumas vezes a gente entende a preocupação, às vezes o ser mais um pouco incisivo, mas eu acho que esse ambiente de mais diálogo, né, de mais distensionamento nas relações, eu acho que ele é muito positivo, e principalmente para os brasileiros, e óbvio, se o Brasil crescer, vai ser ótimo para os brasileiros, é isso que a gente precisa fazer, olhar rapidamente como vamos recuperar emprego, a renda dos brasileiros, mas junto com isso é óbvio que quem comanda o Brasil sai beneficiado do ponto de vista político da sua imagem. Então eu espero que a gente consiga manter esse bom diálogo entre o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Presidente, ótimo dia, ótima sessão. Desculpe interrompê-lo e atrapalhar o seu trabalho importante ao Brasil. Foi uma honra. Tchau. Obrigado, tchau.